Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço semanal para a discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a nossa produção. Anote o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Esse programa acontece aqui, ao vivo, às segundas-feiras, e a reprise acontecendo na grade da TV Marília. E esse programa acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. A produção do programa separou um tema muito discutido hoje pelo Ministério da Saúde. O tema Atenção Básica em Saúde. O SUS, criado pela Lei 8.080 e 8.142, ambas de 1990, e ainda definido pela Constituição de 1988, que todo cidadão brasileiro pode utilizá-lo, tem 3 níveis de atenção: primário, secundário e terciário. A Portaria 648 de 2006 do Ministério da Saúde define a estratégia de saúde da família como a porta de entrada do usuário no SUS e é a principal estratégia do atendimento em atenção básica. Para a discussão desse tema, atenção básica em saúde, o Saúde Marília convidou nessa noite o secretário municipal de saúde da cidade de Marília, o professor doutor Júlio César Zorzeto. Professor Zorzeto, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, perguntamos: a Portaria 648 define a equipe de saúde da família como a estratégia no atendimento em atenção básica? Boa noite. Boa noite, Marchiori. Realmente é essa a ideia do Ministério quando se propôs a criar o Programa Saúde da Família. E que os investimentos em cima desse programa, realmente, eles estão sendo bastante, vamos dizer assim, sedimentados no nível da União lá em termos de Ministério da Saúde e ainda agora com a participação ainda maior do Ministério da Educação. Porque o programa foi montado, é um programa fabuloso em termos de atenção básica, né, onde a equipe montada, sugerida pelo Ministério, é uma equipe formada por um médico, por um dentista, por um enfermeiro, que é o nosso caso de Marília. Tem algumas equipes em alguns lugares do país que não têm um dentista. Nós, no município de Marília, já temos um programa de saúde bucal extremamente importante, que tem tido um trabalho muito bonito nesses últimos anos, desde que existe a Secretaria da Saúde. Mas esse programa da saúde bucal, que faz parte do Programa Saúde da Família, ele ainda tem algumas especificações que eu até diria que é uma das partes mais qualificadoras do Programa Saúde da Família. Mas além desses 3 profissionais, temos ainda os auxiliares, que são os auxiliares de enfermagem, auxiliares de consultório dentário e ainda os agentes comunitários de saúde, que também têm um papel extremamente importante junto à comunidade onde eles trabalham. E esse Programa de Saúde da Família, ele tem um papel muito mais do que curativo, é um papel de promoção de saúde para chegar até um nível de prevenção de saúde. E os nossos profissionais estão se capacitando constantemente para isso, né? Até porque nós enfrentamos uma dificuldade em conseguir profissionais dessa área. Os recursos do SUS para a cidade de Marília, a origem, nível municipal e federal, participação estadual praticamente inexistente. Praticamente não, acho que ela é inexistente mesmo. Tanto é que quando nós apresentamos nas nossas audiências públicas à Câmara Municipal, e a gente mostra lá que dos recursos gastos com saúde no município de Marília, aí entra a saúde da atenção básica, tanto a primária, a secundária, depois também a terciária, que são os hospitais que fazem esse papel, 55% do orçamento é dado pela União e 45% pelo município. O Estado realmente participa desse volume, desse montante, ele não entra, ele entra em algumas outras situações com alguns programas de medicamento, mas que são assim irrisórios perto daquilo que nós do município e da União gastamos. Professor Júlio, em Marília há unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. Há intenção no futuro de transformar as unidades básicas de saúde em unidades de saúde da família? Não, o programa não é bem assim. É claro que com o tempo a gente acredita que o Programa Saúde da Família ele vai se expandir desde que haja uma procura. Nós temos uma dificuldade hoje de conseguir médicos especializados em saúde da família, porque tem que ser um médico muito mais completo do que tantas outras especialidades. Ele tem que conhecer
pediatria, ele tem que conhecer, saber fazer um pré-natal, quer dizer, começa antes ainda, saber fazer um atendimento de clínica médica e assim por diante, tem que ter um conhecimento geral. Quer dizer, a ideia é que ele consiga solucionar ou resolver pelo menos cerca de 70% a 80% dos problemas daquela comunidade. E aquele restante que ele não consegue resolver, ele tem que pedir o apoio então das unidades básicas de saúde, onde ainda existem alguns especialistas. Quer dizer, é provável que com o passar dos anos, com a expansão do programa Saúde da Família, os clínicos, vamos dizer, os clínicos gerais que atendem nas UBSs, nos antigos postos de saúde, esses talvez até diminuam a sua existência. Porém, os especialistas vão ter que continuar, porque eles vão ter que dar um suporte para esse médico do programa Saúde da Família. Numa situação de um médico lá do PSF, né, que ele tem uma situação de uma cardiopatia que ele não consegue controlar, não consegue tratar, ele tem que pedir o apoio de um cardiologista, tem que pedir o apoio de um nefrologista, tem que pedir o apoio de um oftalmologista e assim por diante. Até de um pediatra, quando ele atende uma criança e não consegue solucionar aquele problema, ele precisa de um apoio de um pediatra, tem que ir para o pediatra, tem que ir para o psiquiatra e assim por diante. Na criação do SUS, definiu-se que todo cidadão brasileiro, os conceitos de acessibilidade, universalidade e integralidade. A saúde da família resgata o conceito de integralidade? Eu acho que sim, eu acho que ela resgata. Quando nós pegamos, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo da saúde bucal, que eu sou extremamente fã do programa de saúde bucal do programa Saúde da Família. Nas nossas UBS, nós temos dentistas que trabalham de manhã e trabalham à tarde, tempo integral, tem dentista cedo e à tarde. E temos, inclusive, pronto atendimento para urgências odontológicas. Nos dois pronto atendimento nossos, tanto Zona Sul quanto Zona Norte, e ainda durante o dia na Zona Oeste, nós temos dentista que faz atendimento de urgência em odontologia. Mas aqueles que estão nas UBS, que fazem o tratamento do dia a dia, eles vão lá e recebem um doente. Esse doente tem um problema dentário de um dos dentes, vamos dizer. Ele trata aquele, os outros, se tiver algum outro, ele não consegue fazer, ele vai ter que remarcar. Mas como tem uma agenda grande, esse doente, quer dizer, esse usuário, vamos falar assim, não o doente, mas esse usuário que volta com essa patologia desses dentes, com esses dentes com algum tipo de infiltração, etc., ele tem que voltar num período, às vezes, até muito, muito distante. E que aqueles contaminados, aqueles dentes doentes, acabam contaminando outros ainda. Já no programa Saúde da Família é diferente. Primeiro que a equipe do programa, ele cuida de um território pequeno. Ele cuida de um território de cerca de 1.000 famílias. Quando o dentista começa um tratamento odontológico naquela família, de uma família, ele só passa para outros quando ele acabar de todo aquele doente, daquele usuário. Nós tivermos uma família com 4 pessoas, se tiver 2 que precisam de um atendimento odontológico, primeiro o dentista vai tratar todos aqueles membros daquela família. Aí ele passa para outros e assim por diante. Claro que esse atendimento é contínuo, é diário, é o dia todo, 40 horas que é o trabalho deles, e consegue desempenhar um papel dentro da odontologia assim, eu não digo melhor, mas eu acho até muito mais consistente do que aquele que a gente desempenha atualmente nas unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde gasta em torno de R$15 um potencial usuário do SUS por ano e gasta muito mais em nível secundário e terciário. Na visão do professor, se gastássemos um pouco mais na atenção básica, haveria um gasto menor depois na atenção secundária e terciária? Eu acho que sim. Que se nós somarmos todo o gasto do SUS com per capita ano, não chegamos nem a R$200 ano. Somando tanto a atenção primária, secundária, como a terciária. Não chega a R$200 por ano. Quer dizer, nós estamos muito abaixo, muito aquém do que estão, por exemplo, os nossos países vizinhos aqui, como Argentina, Uruguai, etc. Tá muito longe. Mas é claro que se você conseguir fazer um investimento maior dentro da atenção básica, você consegue promover a saúde e consegue prevenir que a nossa população evolua com algum outro tipo de patologia. Quer dizer, se você tem lá um indivíduo que apresenta de repente um problema, uma hipertensão arterial, que é uma doença extremamente comum no nosso meio, e você consegue fazer um controle desde o começo, você vai prevenir ou tentar impedir que esse doente no futuro desenvolva lá um derrame, um infarto do miocárdio ou outras complicações da hipertensão arterial, como, né? E se você conseguir fazer essa detecção dessa doença precocemente, é fazer o acompanhamento. Essa eu acho que é a grande missão que o SUS tem e que o Ministério está vendo isso, que é investir na atenção básica, mas investir firmemente.
porém ainda nós estamos no aguardo de liberações de recursos, né, que isso ainda está muito parco. E o município tem gasto assim uma soma muito maior daquela que havia sido, vamos dizer, no princípio, né, contratado com a União. O professor falava da importância da qualificação do profissional médico envolvido no atendimento na atenção básica. Qual a visão do professor também na residência multiprofissional? Exato. Quando se criou o programa Saúde da Família, o programa é fantástico, não há quem critique esse programa por ser muito bom. Porém, não se conseguiu formar médicos que pudessem atender adequadamente. A residência multiprofissional, onde entram outras equipes que fazendo parte disso, também é outro fator que tem, vamos dizer assim, um papel crucial dentro de todo esse programa. A participação do oftalmo, da enfermeira, do dentista, até de psicólogos, de fisioterapeutas e assim por diante. Mas nós ainda estamos com uma escassez de médicos especializados em saúde da família. E que hoje, quando eu disse que tem uma participação do Ministério da Saúde, da Educação, junto com o da Saúde, isso foi nós tivemos em Brasília no mês de julho, de 18 a 21 de julho, numa reunião para se discutir a atenção básica. E essa reunião foi aberta pelos dois ministros, tanto o Temporão quanto o Haddad, Saúde e Educação, e que os dois firmaram um compromisso de, juntos, começar a rever toda a questão da formação do médico para o SUS. Eles entendem que apesar de que você dando ensino gratuito nas escolas públicas de medicina, oferecendo uma especialização, uma residência médica, também bancada pelo serviço público, pela União, pelo dinheiro público. E você não consegue formar um médico que interesse ao SUS. Já se fala, inclusive, de haver até um tipo de uma radicalização nisso, e determinar, até obrigar que as residências tenham pelo menos um ano de programa de saúde da família. E ainda indo de encontro ao que o senhor está falando, a importância também dos alunos, já no início dos cursos, tanto de medicina quanto enfermagem, já prestarem atendimento na rede básica de saúde. Os nossos aqui, em especial, Marília, nós temos tanto da Faculdade de Medicina de Marília, da FAMEMA, que ela foi, vamos dizer, pioneira nesse programa, e já também na Unimar, também tem a participação dos alunos nas nossas unidades. Quer dizer, eles começam a conhecer, a conviver a realidade do povo brasileiro, conhecer a sociedade brasileira, para você poder ser um médico e oferecer aquilo que você se propõe depois da sua formatura, da sua formação como profissional médico. Eu acho que essa visita, essa participação do aluno desde o início da sua formação acadêmica junto à comunidade, mostra para ele que tipo de cidadão que ele vai encontrar e que tipo de atendimento e vamos dizer assim, até de prescrição e de programa que ele tem que oferecer para aquele indivíduo. Que as pessoas realmente, quem fica dentro do hospital, desconhece o que tem aqui no meio na periferia da nossa cidade, vamos dizer. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema Atenção Básica em Saúde com a presença do professor doutor Júlio César Zorzeto, professor licenciado de Medicina Legal da FAMEMA e secretário atual do município da cidade de Marília, secretário de Saúde. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos dentro de alguns instantes. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, discutindo nessa noite a atenção básica em saúde com a presença do professor doutor Júlio César Zorzeto, secretário municipal de saúde aqui da cidade de Marília. Professor Júlio, agora nesse último bloco vamos falar da importância da atenção básica e perguntando ao professor que hoje no Brasil há uma tendência em reduzir o número de hospitais e o Ministério da Saúde foca mais a atenção básica. Essa é uma perspectiva do futuro? Olha, pelo menos a ideia deles, assim que você começar, assim que o Ministério começar a investir, junto com os municípios, que hoje nós investimos mais do que eles, no caso especial de Marília, investir muito mais na atenção básica, você evita que esse doente chegue até os hospitais. E nós temos observado que aqueles hospitais, aqueles municípios pequenos, municípios aí com 5, 10, 15 mil habitantes, que no passado tinham hospital com 30, 40, 50 leitos até, hoje estão desativados.
Então, os eles não têm recurso para manter e porque a própria situação até o pouco que eles oferecem de atenção básica consegue até suprir. E até porque municípios maiores acabam sendo municípios de referência em que os investimentos são muito mais fáceis nos municípios maiores, como o nosso, por exemplo, né, do que nesses municípios pequenos. Então, isso que está acontecendo, a diminuição de hospitais, de leitos, é uma realidade, Até porque a manutenção de um hospital desses, só com verba SUS, nesses municípios menores, é realmente praticamente insustentável. Quer dizer, hoje os hospitais sobrevivem não só com verba, sem o SUS, poucos sobrevivem nos municípios, vamos dizer assim, longe das grandes cidades. É difícil sobreviver só com verba SUS. Tem que sobreviver juntamente com o SUS, mas com outros também convênios para poder fazer aí o que ganha de um, perde do outro e assim por diante. Ele tem que fazer uma mescla desses usuários que são internados. Como o professor vê hoje a Política Nacional de Promoção à Saúde, que é a portaria 687, que define essas variáveis dieta, alimentação e outras atividades físicas, como já formas de se aplicar o conceito da saúde na sua integralidade, desde o princípio, antes que a doença se instale, já que são grandes determinantes sociais, os biológicos, econômicos, sociais, e se trabalhando com promoção à saúde, já é o pontapé inicial para evitar que lá na frente haja atendimento em nível secundário e terciário? Eu acho que nós estamos vivendo uma época assim, onde a geração saúde está aparecendo. Eu acho que isso é um dado bom, mas que nós temos observado que muitas coisas novas aparecem para nós, assim, quando se trata de alimentação, de atividade física, de hábitos como fumo, etc., e que existe um envolvimento não só dos profissionais da área da saúde, mas a comunidade também se envolve nisso e percebe que quando tem esse tipo de comportamento, né, de mudança de hábitos, mudança de estilos de vida, ela consegue viver melhor. Ela consegue hoje identificar, entender que parar de fumar, praticar um exercício físico, mesmo que seja uma simples caminhada, desde que haja previamente uma orientação médica para que o indivíduo não queira se transformar num super atleta depois de uma certa idade, que não é essa a ideia, né? Mas fazer mudanças no estilo de vida. E isso é uma coisa que é prazerosa e a pessoa consegue perceber que isso faz bem, que se sente melhor. E aí, evidentemente, se ela tiver isso, ela também vai deixar de adoecer, ou pelo menos se adoecer, vamos dizer assim, são coisas mais amenas, né? Então, eu acho que a promoção de saúde, ela começa desde lá da nossa atenção básica com os nossos, vamos dizer, munícipes mais simples, mais humildes, mas que têm entendimento disso, porque isso a gente faz isso com os nossos profissionais do Programa de Saúde da Família. Eles têm uma atividade bastante grande em cima disso, mesmo nas UBS já se fazia isso, né? Então, a promoção de saúde significa, no fundo, o seguinte: promover saúde é você prevenir as doenças. E como é que se promove saúde? Com uma mudança de estilo de vida, de comportamento das pessoas, que nós tínhamos uma ideia que hoje a gente vê que não é aquilo que os nossos avós faziam, né? Quando se fala que, por exemplo, nossos avós comiam mais gordura, não ficavam doentes, não é uma verdade isso, né? Primeiro que a população era menor, eram completamente diferentes os estilos de vida que se existiam antigamente, e hoje o mundo é outro. O professor falava no primeiro bloco da estratégia em saúde da família, resgatando o conceito de integralidade. E a política nacional de humanização do SUS também é uma forma de atender muito melhor o doente e não a doença? Exato. E você tocou numa ferida nossa da Secretaria Municipal da Saúde. E hoje mesmo nós tivemos, inclusive, uma reunião, já tivemos, inclusive, discussões com o próprio Conselho Municipal de Saúde, e que nós estamos já discutindo uma proposta dentro da Secretaria para melhorar a nossa humanização, o nosso atendimento aos nossos usuários. Hoje, a gente consegue já, pelo menos grande parte dos nossos funcionários da saúde, entender que ele está cuidando não de uma doença, mas de uma pessoa que está num momento, vamos dizer, não está com a sua saúde completa, né? E que você tem que cuidar da pessoa e não da doença. Só que esta é uma característica, ainda este é um procedimento que nós não conseguimos incorporar isso totalmente.
e que nós vamos fazer, inclusive tem um programa do próprio Ministério da Saúde, para nós melhorarmos os nossos profissionais, capacitando-os, fazendo o treinamento para humanizar o atendimento das nossas unidades. Professor, vê então que essa diminuição do número de hospitais, essa mudança na política do Ministério da Saúde, valorizando mais a atenção básica. E claro que o investimento não aumentou tanto nos últimos anos, mas essa forma diferente de pensar pode melhorar a saúde no Brasil? Eu acho que sim. Como nós dissemos no primeiro bloco, eu até faço uma correção, quando disse que os gastos do SUS chegam em torno de R$170, mas é perto de R$270, quase R$300. É cerca de $125 por habitante ano, o que o Brasil investe, ou pelo menos o que a União investe, o que o SUS gasta, é muito pouco. Se nós compararmos o que o Brasil gasta, a Argentina, por exemplo, o Brasil gasta $125 por habitante ano. A Argentina gasta $362 por habitante ano. O Uruguai gasta 304. Quer dizer, são países menores, de uma dimensão pequena, eles gastam muito mais do que nós. Quer dizer, o Brasil precisa gastar mais. Tanto é que isso é verdade, que hoje, anunciou o Ministério da Saúde e o Ministro da Fazenda anunciaram que vão colocar uma verba de R$2 bilhões para o SUS. O SUS não recebe uma correção de tabela já nos últimos 12 anos. E esses 2 bilhões é para atualizar a tabela e aumentar um pouco do teto SUS para os estados. Eu não sei quanto isso vai significar, vamos dizer, para a região de Marília, mas certamente não é uma soma muito vultuosa e não sei se isso, pelo menos, talvez amenize um pouco as nossas dificuldades. A saúde suplementar gasta em torno de R$800 ano na saúde e o professor falava que o SUS em torno de R$365. Qual a visão que o professor tem da saúde suplementar na atenção básica ou o professor acredita que a saúde suplementar tem mais nível de atuação, nível secundário e terciário? Para você chegar no secundário e terciário, quer dizer, acaba chegando o doente lá, mas é por isso que você tem que investir muito mais aqui embaixo, na atenção básica. Mas não podemos deixar de não investir lá em cima no terciário, porque as pessoas a população aumenta. Hoje que nós temos o nosso maior sofrimento, e não é em termos de Marília, mas em termos acho que tem nas grandes cidades, são as nossas dificuldades com a atenção terciária, que é o caso da cirurgia cardíaca, por exemplo, as patologias cardiológicas, as patologias ortopédicas que necessitam de procedimentos cirúrgicos. E são coisas que é um setor, é uma parte, vamos dizer assim, dentro do serviço público que nós estamos assim, necessitando de coisa, vamos dizer, de um investimento muito maior. Quer dizer, se você consegue fazer uma prevenção, não que você vá resolver todos os problemas e você não vai nunca mais ter uma dificuldade, vamos dizer, ou não vai ter um cidadão que vai chegar a uma complicação cardiológica assim por diante, não é essa a ideia. Mas que você vai amenizar e que você vai diminuir, vai. A atenção básica realmente não tem. Este é o caminho. Esse é o caminho. É claro que não se pode deixar de investir nos hospitais. Ainda tem que se fazer isso. Os hospitais estão à míngua. Eles estão realmente sofríveis, tá certo? E isso não é uma situação, não é nossa, não é exclusividade de Marília, de qualquer outro município do nosso porte, tem esse mesmo cenário. Indo na lógica desse raciocínio de se investir mais na atenção básica, algum projeto da Secretaria Municipal de Saúde se criar mais unidades de saúde da família? Olha, nós estamos aguardando que o Ministério venha com uma proposta de investimento. Para você ter uma ideia, o município hoje nós gastamos com 28 unidades do Programa Saúde da Família, cerca de R$1.200.000 mês. Deste R$1.200.000 mês, o município entra com cerca de 700 mil e a União com outros 450, 500 mil mês. É claro que tem uma variação, porque às vezes tem férias, às vezes tem um indivíduo que está voltando, está saindo, contrata um, descontrata, assim por diante, paga. Mas é em torno disso aí. Nós pretendemos atingir até 70%, essa é a proposta do Ministério, até 70% do espaço do município. Nós hoje em Marília temos 50%. Agora, para nós chegarmos além disso, nós precisamos que haja mais investimento, até porque precisamos também de profissionais capacitados, em especial médico.
A FAMEMA tem uma residência em saúde da família, que tem 10 vagas, e destas 10 vagas, Marchiori, para você ter uma ideia, este ano só conseguimos colocar um residente. Por quê? Quem paga esse residente é a própria FAMEMA, porque o Ministério da Saúde não conseguiu recursos para poder bancar essa residência, de um programa que ele instituiu. Então existe um certo paradoxo aí, quando o Ministério te estimula a que você faça isso e não consegue te dar as condições, ou pelo menos a bolsa desse residente. Então nós temos 9 residentes que ficaram sem fazer a residência porque não tinham recursos. E Marília conseguiu pagar um, que deu certo, via FAMEMA. Então há necessidade do Ministério investir em cima disso. Certamente depois que nós tivermos isso, nós vamos ampliar os nossos PSF, nós vamos chegar até os 70%, que é o objetivo final. Estamos chegando ao final do Saúde Marília, deixamos o professor para suas considerações finais e agradecimentos finais. Enfim, alguma coisa a mais que o professor queira nos falar em relação a algum dado da Secretaria Municipal de Saúde. Eu gostaria até de tentar tranquilizar a população, porque nós vivemos há pouco tempo aí uma epidemia de dengue, e é uma doença presente, né? O controle do mosquito é uma coisa importante, que se não se fizer isso nós não vamos controlar a doença. E dizer que nós conseguimos reduzir drasticamente mesmo o índice de Bretô. Esse índice de Bretô é aquele que conta o número de criadouros, e esse índice ele é calculado, ele é esperado que seja abaixo de 5, nós estamos hoje com 1,4. No auge da epidemia nós estávamos com um índice de 15. Mas veja bem, Marchiori, é importante que as pessoas entendam isso, que apesar de nós estarmos aqui atualmente com quase 40 dias de seca, nós tivemos 11 casos suspeitos de dengue, 2 confirmados sorologicamente, e por sinal de novo na região oeste. Lugar este que nós contratamos 40 profissionais especificamente para fazer limpeza na casa das pessoas. E mesmo assim, mesmo sem chuva, quer dizer, havia criadouro de mosquito e mosquitos que estavam contaminados. Quer dizer o seguinte, que não é só nos terrenos públicos que tem, os mosquitos estão criando na nossa residência, onde nós colocamos água limpa em algum determinado tipo de objeto. Então é importante que a população, que nós também entremos nessa batalha nas nossas casas para fazer o controle do criadouro. Mas felizmente nós reduzimos mesmo isso e estamos nessa batalha para chegar agora para o final do ano, na época das chuvas, que a chuva começa em dezembro, janeiro, né? E que certamente nós vamos estar com a cidade limpa. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema Atenção Básica em Saúde, com a presença do professor doutor Júlio César Zorzeto, secretário municipal de saúde da cidade de Marília e professor doutor licenciado em Medicina Legal pela FAMEMA. Temas e sugestões podem ser encaminhados à produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.